E se Deus te escolhesse para, através de você, dar início a um avivamento? Não apenas um avivamento na sua casa, na igreja em que você congrega, mas um avivamento que varreria a sua cidade, o seu estado, o seu país. E talvez você diga, mas eu não sou um teólogo. Eu não sou como esses mestres que vemos por aí. Deus nunca me escolheria. Pois bem, foi isso que Deus fez em 1904. Deus não foi até as faculdades teológicas do país de Gales. Deus não foi até os seminários daquela época. Deus foi até as minas de carvão e escolheu um jovem, sem curso, sem título, um jovem totalmente desconhecido, para através dele a chama do avivamento começar a queimar no país de Gales. Seu nome, Evan Roberts. Evan vai fazer um seminário aos 26 anos de idade e mesmo assim, mal começara, já iria interromper, porque Deus estava chamando ele para algo maior. Evan Roberts se converteu a Cristo com 13 anos de idade. E dos 13 aos 26 anos de idade, Evan Roberts orou. E as duas principais orações dele foram: primeira, ele pedia a Deus o enchimento pessoal do Espírito Santo. O segundo pedido era: Senhor, aviva Gales. Aviva o país de Gales. Durante o seu curto período no seminário, Evan e seu amigo Sidney Evans tiveram uma visão. Viram um braço estendido desde a lua, tocando o país de Gales na terra. Então, Evan percebeu que Deus queria fazer algo, que Deus queria trazer um poderoso avivamento no país de Gales. Evan Roberts logo voltou para sua cidade e começou a orar. No início foi difícil, quase ninguém dava atenção a ele. Não acreditavam naquele jovem. Mas a oração de Evan começou a encher os céus. Deus ouviu as orações de Evan Roberts. E em 7 de novembro de 1904, Os céus começaram a baixar, os céus começaram a descer sobre o país de Gales. e aí dava-se início a um avivamento que seria conhecido mundialmente, o avivamento no país de Gales. Esse avivamento durou por aproximadamente 18 meses. 18 meses de cultos ininterruptos. 18 meses de cultos em que a presença de Deus estava lá continuamente, de manhã, de tarde, de noite, pela madrugada. Eram cultos ininterruptos. Os escritores vão dizer que os cultos eram caóticos. Era um caos os cultos no país de Gales. Mas era um caos ordenado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor colocava ordem neste caos. O Espírito Santo do Senhor era quem comandava, era quem organizava o avivamento de Gales. Não havia mão humana, não havia organização humana. Era o Espírito Santo de Deus organizando aquele caos. Nos relatórios contam que durante os 6 primeiros meses do avivamento no país de Gales, 100.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Minha oração é que o Senhor avive, que o Senhor traga um avivamento na nossa casa, na igreja em que congregamos, na nossa cidade, no nosso estado, e que em todo o nosso país a chama do avivamento venha a arder também
como ardeu no país de Gales.